Direto no versículo 18. E deixa a Bíblia aberta aí, tá bom? Os nossos amigos que já têm estado conosco todos os domingos, seja bem-vindo a mais uma transmissão aqui direto do altar da nossa igreja, Igreja da Graça aqui em Tibiri 2. Sou o pastor Denis Davidson e estou te aguardando aqui, hein? Domingo, 8 da manhã ou às 18 horas, no endereço que você acompanha no rodapé da transmissão, Rua Pombal, esquina com a Avenida Campina Grande, na Rua da Feira Livre de Tibiri 2. Vai ser uma alegria no coração receber você. Primeira aos Coríntios, acharam? Antes de eu ler, olha para mim. A gente está, hoje é o terceiro domingo, que eu estou preso em um entendimento que tem sacudido o nosso espírito. A gente tem tratado, abordado e falado com muita propriedade, pessoal, sobre aliança com Deus. Os mais diversos assuntos relacionados a esse tema a gente tem tratado. Eu me lembro bem que no último domingo eu explicava que Deus, quando quis ter aliança com o seu povo, ele sacrificou a carne de Jesus. Quando o povo da antiga aliança queria ter aliança com Deus, eles sacrificavam a carne dos animais. E se a gente quer ter, manter e viver uma aliança com Deus, a nossa carne, a nossa vontade, o nosso eu, também tem que ir para o sacrifício. Se você não sacrificar a sua vontade, como? Dizendo não a ela, você nunca vai conseguir manter com Deus essa aliança. Hoje, de manhã, eu trouxe esse entendimento, ajudou os irmãos que vieram, e muitos irmãos vieram na parte da manhã. A gente vai entender que a aliança, ela vai nos conduzir, a aliança com Deus, tá? Ela vai nos conduzir a uma vida de triunfo. Por que motivo? Preste atenção. A aliança, que é compromisso, ela te induz à intimidade. A intimidade gera santidade. Preste atenção. A santidade gera autoridade. E a autoridade vai gerar conquista. Vou falar tudo de novo, tá? A aliança nos leva à intimidade. Intimidade com Deus gera santidade. Santidade causa em nós autoridade, poder, domínio, força, ânimo, fé. E essa autoridade vai nos encaminhar à conquista. Primeiro momento, para você entender o que eu quero falar e onde eu quero chegar, vamos falar do casamento. A vida íntima de um homem e de uma mulher, Deus permite para quem tem uma aliança. Não é assim, pessoal? Sim ou não? A vida íntima, que é uma das bênçãos do matrimônio, ela é restrita a quem tem aliança, ou melhor, a quem tem compromisso. Eu não tenho, confesso, nenhum tipo de vergonha, pelo contrário, eu tenho motivo de alegria para você, eu falei de manhã, eu estou falando inclusive ao vivo, eu namorei com a minha esposa um período de 5 anos. O primeiro ano, ela não me queria. Eu falei, ela vai me querer. Passei 1 ano orando. Orando. E só levando patada. Tá bom. E orava, Jesus, é ela. Tem outra não. É ela. E aí, sabe o que aconteceu, né, pessoal? Aí você já sabe o final. Aí a gente namorou. Passou 1 ano namorando. Aí a gente noivou. E passou 3 anos noivo. Quer dizer, do período da oração para o casamento, foram 5 anos. E nós nos resguardamos para o casamento. Nós nos conservamos para a santa aliança matrimonial. Amém?
E eu não me engabo disso, porque isso deve ser uma prática comum a todos aqueles que têm comunhão com Deus. A gente vive num mundo que o jovem namora hoje, é triste o que eu vou te dizer, mas é uma verdade, e amanhã já mantém uma vida íntima. Na verdade, a vida íntima é a decisão do relacionamento de um casal. Sim ou não? Se houver, há uma manutenção. Se não houver, o namoro às vezes nem se inicia. Só que, meus amados, a vida íntima entre homem e mulher, Jesus só permitiu para quem tem aliança. Por isso que eu pedi que você abrisse nesse versículo. Olha a informação que o Espírito Santo usou, o apóstolo Paulo, para nos dar. 1 aos Coríntios, capítulo 6. Eu pedi que você abrisse, mas eu não tinha conseguido abrir ainda. Deixa eu abrir aqui para ler com vocês. Capítulo 6, versículo 18, diz assim. Mas 6:18. Achei. Diz o seguinte: fugir da prostituição. Prostituição é todo tipo de pecado sexual. Fornicação, adultério, lesbianismo, homossexualismo, pornografia e outros tantos, que é pecado sexual, é prostituição. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Aí pula para o capítulo 7, versículo 9, que diz assim: mas se não pode conter-se, se você não consegue segurar as estribeiras, casem-se, porque é melhor casar do que se abrasar. Então, se você não pode deter o desejo, a vontade, o instinto sexual, é o que a Bíblia quer dizer, então case. Porque a vida íntima, ela é permitida por Deus, aonde há uma aliança. Traz esse exemplo para a aliança com Deus. Estou falando da aliança de marido e mulher. Você só vai entrar na intimidade com Deus se você tiver e manter com Ele uma aliança. Se a gente pegar a primeira aliança que Deus fez com o homem, a aliança de Deus com Adão. Deus chegou para Adão e disse: Adão, é o seguinte, tudo que você está vendo nesse jardim aqui é seu. Está tudo debaixo do seu domínio. Inclusive você vai dar nome a tudo isso que está aqui. Só que Adão, aí Deus vai lá no meio da mata, da floresta, e tira a árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, e coloca essa árvore no centro do jardim, para não se confundir com as outras. Aí Deus fala: agora você não toca nessa árvore aqui não, porque se você tocar nessa árvore, se você comer do fruto dela, você vai morrer. Ali era Deus firmando com Adão uma aliança. Porque, como eu já preguei para vocês, isso eu preguei no primeiro domingo, a aliança consiste em deveres e direito. Qual era o direito do Adão? Ter tudo que havia no jardim, era tudo dele, ele era o administrador, o mordomo do jardim. Esse era o direito. Mas qual era o dever do Adão? Ele não podia tocar no fruto proibido. Essa aliança se manteve até o Adão quebrar ela. Que a Eva caiu na sedução da serpente, comeu do fruto, compartilhou do pecado com o marido. A Bíblia diz que os olhos se abriram, eles perceberam que estava nu. E Deus, como ele fazia de costume, quando ele entrou no jardim para ter intimidade com Adão, porque Deus mantinha uma intimidade com Adão muito genuína, pessoal. Eu não sei se você tem, eu me lembro da minha mãe quando eu falo disso, uma pessoa que todo dia você tem que ir na casa dela. Quem tem gente assim? A minha mãe tinha uma tia Hilda. Ô tia Hilda, se a senhora estivesse assistindo, tia Hilda, tá, o áudio está funcionando aí, Luan? O cabo está funcionando aí? Tá, para tia Hilda ouvir lá de Patos, tá bom? Tia Hilda, minha mãe, quando chegava assim na boquinha da noite, ela dizia: eu vou lá na casa de tia Hilda assinar o ponto.
todo dia, ela ia na casa da tia dela, porque ela tinha com a tia dela intimidade. A tia dela é como se fosse a mãe dela. E assim era. Todo dia, quando o dia estava indo e a noite estava chegando, o que é que Deus fazia no jardim? Ia visitar Adão. E aí, Adão? E conversava, mantinha comunhão, contato. Até o dia que Adão quebrou a aliança. Quando Adão quebrou a aliança, no lugar de Deus visitar o jardim para ter comunhão com ele, Deus expulsou Adão do jardim. Ele não só perdeu a aliança com Deus, mas ele perdeu o direito que a aliança lhe dava, que era o poder de governar, de se assenhorar daquele lugar. Então, meus amigos, a intimidade com Deus, essa comunhão, essa aproximação, sabe? Você ter certeza que Deus está contigo, isso é maravilhoso. Que diante de tudo e diante de todos, você tem alguém que te sustenta, você só terá como direito, se você tiver aliança com Ele. Compromisso com Deus. Não adianta você ficar em cima do muro, não adianta você ser, a gente até brinca, o crente Raimundo. Vocês sabem como é o crente Raimundo, né? Não sabe? Um pé está na igreja e o outro no mundo. O crente Raimundo. Ou então, como diz a canção, o crente girafa. Essa vocês não sabem não, né? O corpo está na igreja, mas a cabeça está lá fora. Você tem que decidir quem você é, meu amigo. A aliança, o compromisso, gera intimidade. Vou continuando no sermão. Intimidade causa em você santidade. Porque afirmo que não há como o homem manter santidade em um mundo imundo, sem que ele não ande com Deus. Só que para andar com Deus, o profeta Amós disse assim: andarão dois juntos, se ambos não estiverem de acordo. No dia que Deus discordou de Saul, Deus abandonou ele. E ainda foi e deu uma dura para Samuel. Samuel, por que você está com dó de Saul? Eu já o tenho rejeitado. Meu irmão, diga aí, você ser rejeitado por Deus. Deus não aceitar sequer o teu pedido, o teu grito, o teu bramido, a tua súplica. O fim do Saul foi trágico, foi um fim suicida. Porque Deus o havia rejeitado. Porque Deus não era de acordo com o proceder do Saul. Reflita sobre isso. Você não pode andar com Deus, Deus não pode andar com você, se vocês dois, você e Deus, não estiverem concordando entre si. E a gente só vai se santificar se a gente andar com Deus, irmão. E quando você anda com Deus, você e Deus é maioria. Todo mundo te virou as costas. Todo mundo trama a tua queda. Estão cavando a cova para você cair. Mas se você estiver com Deus, você não tem que temer aquilo que o homem pode fazer, ou aquilo que o homem está tramando contra você. Amigo, a santidade é uma coisa tão séria, que a Bíblia nos informa dizendo que sem santidade, ninguém verá o Senhor. O contexto, fala do Senhor Deus, o Senhor dos senhores. Porque ver Jesus, todo mundo vai ver. Fala para o irmão do seu lado assim: você vai ver Jesus, viu? E vou, pastor, vai. A Bíblia não diz que ele vai aparecer no meio das nuvens, haverá um clarão, os anjos apareceram na frente, trocando a trombeta, anunciando a vinda dele. Todo mundo vai ver ele. Todo mundo. Agora só vai ver Deus, o Santo. O que, por mais que peque, sabe, não tem prazer no pecado. Por mais que caia, não fica prostrado. Só que a santidade é o efeito da intimidade, que é o efeito do compromisso. Quando você tem santidade, aí você recebe poder. Poder sobre toda a força do inferno. Sua palavra, o que sai da sua boca é lei. Os demônios tremem.
O céu e a terra se move para fazer valer o que você falou. Porque palavra de autoridade, ela tem que ser acatada. Sim ou não? Se o juiz der um decreto, assinou lá um termo para prender o cidadão que tem 10 filhos, que estava fazendo o que não deveria, mas ele era o sustentador, o provedor do lar. O policial recebe a ordem do juiz e vai visitar lá. Olha que coisa séria. Está lá o cidadão que cometeu um crime, o juiz deu ordem de prisão, a mulher e 10 filhos chorando para ele não ir. Que cena trágica, né? Não leva meu pai, não leva meu pai. O policial vai levar ou vai deixar ele lá? Palavra de autoridade, ela é acatada, irmão. Não se discute palavra de autoridade. Não se resiste à palavra de autoridade. Se a polícia vai prender o cidadão porque, sei lá, ele estava traficando, um exemplo, e ele resiste, é 2 crimes. Primeiro, pelo qual levou a polícia lá, e depois por ele ter resistido à prisão. Palavra de autoridade é acatada. Mas você só terá autoridade e poder se, em primeiro lugar, você tiver aliança, que vai gerar intimidade, que vai gerar santidade e que vai gerar autoridade. Exemplo prático disso. Pega a Bíblia, abre no livro de Juízes. Vamos lá. Capítulo 16. Quem está entendendo até aqui, diga amém. O livro dos Juízes, Gideão era um, mas nós vamos ver a história de Sansão. Um pouquinho da história dele. Essa madrugada eu estava meditando sobre a história de Sansão, porque eu confesso que eu já tinha até falado aqui, hábitos, vícios de linguagem, que o Sansão tinha adulterado com Dalila. Sansão não adulterou com Dalila. Sansão abriu o coração para ela. Ele era casado. Juízes 14 fala do casamento de Sansão. Casado com uma filisteia. E aí em Juízes 16, que é onde eu pedi que você abrisse, ele se entrega, abre o coração para uma mulher que não era sua. Ele dorme no colo dela e acontece uma coisa trágica na vida do Sansão. O que, pastor? Juízes 16, abriram? Versículo 18 diz assim: vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre o seu joelho. Deve ter dado algum remédio, alguma coisa assim. Não tem muito detalhe aqui não. E chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça. E começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força, a sua autoridade. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do sono e disse, olha o que ele falou: sairei ainda essa vez, como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado. Olha para mim. O que é que o Sansão tinha feito antes disso? 2 coisas que se destacam. Ele tinha rasgado um leão como quem rasga um cabrito, como quem rasga um frango num dia de domingo. Já pegou um frango, aqueles frangos de máquina, e você começou a puxar assim a coxa? Quem já fez isso? Aí depois você vai puxar a asa, sem você ter nada de corte na mão, nada cortante na mão. Foi como Sansão fez com o leão. Quando o leão veio atacá-lo, ele rasgou o leão, estraçalhou o leão, sem ter nenhum instrumento de corte na mão. Um dia apareceu 1000 filisteus para atacar o Sansão. Ele estava passando assim no meio de uma ossada de jumento. Aí ele foi e pegou uma queixada de um jumento. E com a queixada de um jumento, o Sansão matou 1000 filisteus.
Aí ele está falando aqui de novo. Do jeito que eu fiz antes, pode mandar os filisteus vir, que eu farei novamente. Só que ele não tinha percebido que o Senhor já não estava mais com ele. Que ele não tinha mais autoridade. E por que ele tinha perdido a autoridade? Porque ele tinha quebrado a aliança. Ele se entregou, abriu o seu coração, revelou o seu segredo a quem nem mulher dele era. Dalila era uma prostituta. Ela foi paga para ludibriar Sansão. Porque os inimigos queriam saber qual o segredo desse camarada. O que é que ele tem que ninguém mata ele? Ele rasgou um leão, matou 1000 com uma queixada de jumento. Fosse pelo menos com espada, mas com a queixada de jumento. Queriam saber o segredo dele. O que é que esse homem tem demais? E ela estrategicamente insistiu e conseguiu arrancar o segredo dele. O segredo de Sansão era Deus. Sansão veio de um ventre estéril. A mãe fez um voto que ele seria nazireu e não passaria navalha na sua cabeça. 7 tranças certamente viria arrastar o chão. O segredo dele era a força de Deus, que o símbolo disso era o seu cabelo comprido. E ele entrega o segredo a uma prostituta. Se abre a uma prostituta. Se entrega a uma mulher que foi paga pelos inimigos para ludibriar o Sansão, a quebra do pacto. Quando ele quebrou a aliança, o que foi que ele perdeu? O que tem de gente, pessoal, que a oração dela não faz medo a nenhum demôniozinho, não tem autoridade, não tem poder. Já teve, hoje não tem mais. E por que que não tem mais autoridade? Porque quebrou a aliança. A aliança gera intimidade. Intimidade gera santidade. Santidade gera autoridade. Se você não perder a autoridade, você será um homem ou uma mulher conquistador. Você vai conquistar a sua família para Jesus. Amém? Você vai conquistar os seus sonhos. Quais são os seus sonhos? São muitos os seus sonhos. Talvez com o tempo os teus sonhos já foram até sucumbidos, foram até sobrepostos, já foram até enterrados. Mas se você tem aliança com Deus, você vai conquistar, irmão. Acredite nisso. Todos que tiveram aliança, que mantiveram aliança com Deus, foram homens de conquista. Eu vou te dar um exemplo. Caleb, o obreiro do Josué. Josué foi o sucessor do Moisés. E Deus falou que o que ele havia prometido para o Moisés ia se cumprir na vida do Josué. Israel, os hebreus andaram no deserto 40 dias. 40 anos. 40 dias estava bom, né? 40 anos. E quando eles estavam prestes a entrar na terra prometida, terra que manava leite e mel, que o que plantava colhia, terra propícia para o povo prosperar, uma terra que tinha gigante, mas Deus tinha prometido na mão dos filhos dele. Quando ele está prestes a entrar, o primeiro que entra é Josué, que era o líder, né? Sucessor do Moisés. A primeira conquista do Josué foi Hebrom, que era a terra dos sepulcros de Abraão. Porque assim, a terra era do povo, mas eles tinham que andar, entendeu? Se eles não andassem, eles não se apropriavam da terra. Então tudo era do povo de Deus. E a primeira conquista de Josué na terra de Canaã foi Hebrom. O que é que o Josué fez? Pegou a terra, o primeiro pedaço de terra que ele conquistou, e repassou para o Caleb. Na realidade, o Caleb foi quem se apropriou de toda Canaã. Depois é que foi dividido em tribos, depois. Mas quem se apropriou foi o Caleb. Mas o que é que o Caleb tinha para ele ter conquista? O Caleb não manchou sua santidade. O Caleb, quando herdou a promessa, ele disse assim: faz 40 anos que Deus me prometeu isso aqui, e do jeito que ele me prometeu lá, estou hoje aqui, não me corrompi. Ele estava junto de 1.200.000 homens, e ele afirmou que aquela multidão
derreteu o coração, deixou de seguir, mas ele perseverou em seguir o Senhor. O Caleb não se corrompeu, ele se manteve intacto, ele não deixou o coração dele ser derretido, ele não perdeu a força, a autoridade, a santidade, a intimidade, ele perseverou, ele persistiu em seguir o Senhor. E o que é que isso resultou na vida do Caleb, meus irmãos? Conquistar. Quer conquistar? Seja santo. Não faça o jeitinho brasileiro. Maracutaiazinho aqui, pai. Jesus não está vendo, não. Jesus sabe, né, Jesus? Tem gente assim ou não? Ô Senhor, eu vou fazer mais só essa vez, viu? O Senhor sabe, o Senhor entende. Não. Não se corrompa. Não manche as suas vestes. A Bíblia diz: em todo tempo sejam alvas as suas vestes, e nunca faltará óleo na cabeça. Eclesiastes 8:9. Está faltando óleo? Está faltando azeite, autoridade, unção. Pastor, quanto mais eu oro, mais pior fica. Quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Porque a oração está dando um retrocesso assim, está dando efeito contrário. Perdeu o azeite, acabou-se. O vaso furou e o azeite escoou. Você não quer perder o azeite? Não, pastor. Então não suje suas vestes. Pastor, mas minhas vestes não estão sujas, não. As minhas vestes estão aí podres. Imunda, eu acabei de sair do chiqueiro. Jesus está te dando essa palavra, não é para te condenar, é para, se você for esse, que não está com as vestes suas, mas está podre, que você reata hoje uma aliança com Ele. Ele vai conduzir você à intimidade. A intimidade vai gerar em você santidade. A santidade vai te dar a autoridade. E com a autoridade você vai conquistar, avançar, alargar as fronteiras, porque é assim que Deus quer que seja com você. Amém, pessoal? Pergunta para esse irmãozinho do seu lado aí. Diga: meu irmão, não, olhe para ele. Você estava olhando para mim até agora. Agora para olhar para ele. Diga: meu irmãozinho, você entendeu, não entendeu? Diga: oi. Digo mesmo. Então aplaude Jesus bem bonito. Deixa me despedir do pessoal que está no Facebook e no YouTube. Meu Deus, eu vou me despedir de todos, pedindo a tua bênção sobre os meus amigos de longe. Tem pessoas de outros países que me mandam mensagem, que estão acompanhando o trabalho. Jesus, que a bênção seja com a vida dele e dela, em nome de Jesus. E todos digam amém. Pode aplaudir o Senhor. Cadê os obreiros? Vem cá rapidamente.